Eu acho que o apóstolo Joel caiu da conexão aqui. Eu acho que alguma coisa aconteceu, mas ele já está voltando. Ele já está entrando aqui, aleluia. Vamos ver o que aconteceu. Bem, a paz do Senhor agora vai, Jesus poderoso, que prova. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos os pastores, uma boa noite para a nossa linda liderança, a você que faz parte da Metodista Renovada em todo o Brasil. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado, pastor Alex, obrigado, pastor Felipe, por estarem sempre aí, monitorando, assessorando e sendo uma grande bênção. Estamos muito felizes aqui em São Paulo, 20h11. Estamos felizes por mais um Tadel, mais um treinamento, mais um mover de Deus, mais uma palavra para a minha vida, para a sua vida, mais um aprendizado, e vamos vivenciar nesta noite algo novo para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou muito feliz, pois um dia muito dinâmico, com muitas coisas. Ao lado dos meus filhos, pastor Alex, pastor Felipe, vivemos grandes emoções hoje. Que dia abençoado, cheio de desafios, mas também repleto de vitórias. E eu louvo a Deus por você estar conosco aqui, e a nossa oração é que, assim como foi intensa a nossa terça-feira, que assim tenha sido a sua terça-feira, em nome de Jesus. Passando aqui nesta noite para dizer que nós somos uma igreja família, nós temos uma visão, nós sabemos aonde estamos e para onde estamos indo, com quem nós vamos conquistar e cumprir o maior propósito da igreja, que é de ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Nós vamos aqui orar para começar o nosso Tadel. Eu quero pedir ao pastor Wagner, lá de Peruíbe, que está conosco aqui, como sempre, que ele possa abrir esse Tadel com uma oração. Tudo que fazemos é debaixo da bênção e da graça do nosso Deus, né? Tudo bem, pastor Wagner? Graças a Deus, apóstolo. Alegria poder estar com vocês aí, né? Hoje tivemos um dia de bênção aqui, mas bastante chuva em toda a nossa região, mas graças a Deus foi tudo tranquilo, né? Estamos aqui e eu creio que Deus tem uma grande bênção para nós nessa noite, uma palavra, eu creio que de Deus, que vai nos motivar muito, vai nos dar força. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse dia tão precioso, tão abençoado, na qual o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, pela nossa cobertura, pela vida do apóstolo Joel, toda a sua família. Obrigado, Senhor, por cada líder, meu Pai, por cada pastor, por cada pastora, por cada família, Senhor amado, que tem se envolvido na tua obra com tanto amor e tanto carinho. Quero, ó Pai, no nome de Jesus, pedir, meu Pai, que o Senhor venha a cada dia nos orientar, nos dirigir segundo a tua vontade, aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Venha abençoar a cada igreja, venha abençoar a cada líder, venha abençoar a cada região, a cada núcleo, a cada célula. Pai, aqueles líderes que já estão, aqueles que ainda entrarão, para aqueles que ainda, meu Pai, serão descobertos através da tua graça, através do teu amor, e serão cuidados e serão novos líderes potencialmente capacitados por ti, Pai. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós. Nos dá uma noite de bênção. Seja conosco, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos
em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que bom, mais um Tadel aqui, para a glória e honra do nome do Senhor. Obrigado, pastor Wagner. Nós começamos a semana passada um tema muito, muito forte, que tem um lugar muito específico no coração de Deus e no coração da igreja. E pastor Davi Maia iniciou um tema tão forte, e nós aqui na sede, domingo passado, eu disse para ele, pastor Davi Maia, já que você vai estar aqui na nossa sede, vamos tornar aquela palavra do Tadel, a palavra da célula da semana, vamos tornar essa palavra uma realidade. Vamos viver um tempo de louvor, de adoração. Olha, meu irmão, minha irmã, pastor querido, houve um reboliço santo na sede. Nós tivemos exatamente uma hora de louvor, de adoração, com palavras de Deus. Foi assim um mover, toda a igreja na frente, pulando, saltando, adorando, sendo quebrantada. Foi realmente algo sobrenatural e tornamos aquela palavra de terça-feira uma realidade no domingo. E eu tenho certeza que quando chegar as nossas células presenciais, eu tenho certeza que quando chegar as nossas células presenciais, algo tremendo na área do louvor e da adoração. Terça-feira passada, foi o pastor Davi Maia que iniciou esse projeto de louvor e adoração, a liberação, manifestação do poder de Deus através do louvor e adoração. E hoje nós vamos continuar com o nosso querido pastor Felipe Xavier. Quero aqui honrar a vida dele, né, como um dos mais novos pastores da Renovada, com a sua esposa, com o seu filhinho Natan. Que Deus te use poderosamente nessa noite, viu, meu filho amado? Amém, glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. É uma honra estarmos aqui, né, para continuar aprendendo mais do Senhor. E domingo realmente foi uma bênção, né, o louvor, o momento de louvor, adoração, ali toda a condução, podemos celebrar, podemos ali nos derramar mesmo, né? Teve um momento que foi lá, muitas pessoas da igreja foram lá para frente, a gente ficou ali, né, naquela liberdade, então foi bênção, tá? Tinha criança, adulto, terceira idade, tinha tudo lá. Verdade. Foi uma bênção mesmo, glória a Deus. E é uma honra estar aqui, então, para poder continuar compartilhando, né, sobre esse tema. Agradeço ao apóstolo Joel, agradeço ao pastor Fi também, que também me encorajaram, que me abençoaram. E eu gostaria aqui de compartilhar, né, o que o Senhor direcionou aqui para esta noite, foi para falarmos sobre adoração como uma arma de guerra, né? Então, algo que não só os líderes, né, não só os pastores, não só os líderes, mas todos os cristãos precisam saber e entender é que as nossas armas, elas não são carnais. Se nós estamos falando de um reino que é espiritual, que é o reino de Deus, né? Se nós cremos num Deus que é espírito, se nós adoramos a um Deus que é espírito, como Jesus falou, se as forças malignas contra as quais nós lutamos, se elas são espirituais, então as nossas armas também precisam ser espirituais. O problema, muitas vezes, é que a gente quer resolver problema espiritual só com os recursos naturais, visíveis, só com a força do nosso braço, né? É claro que muitas coisas estão ao nosso alcance e nós podemos fazer, né? Existe a nossa parte, mas existe uma parte, né, dessa batalha que ela é espiritual e nós não podemos ignorar isso. 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Como se estivesse falando, olha, embora nós sejamos seres humanos de carne e osso, a nossa luta não é nesse mesmo nível carnal,
porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, é o que o texto diz. E também o texto tão conhecido de Efésios 6, 11, 12, né, que diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Alguém perguntou, o texto de Coríntios é 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Tá? Então, primeiramente, precisamos ter isso claro, né? Primeiro, que nós temos uma guerra espiritual constante, né? Que o inimigo está o tempo todo tramando contra nós para nos destruir, né? E tem algumas pessoas que às vezes caem no engano de achar que, ignorando essa guerra, né? Fingindo que ela não existe, que eles vão conseguir vencer. Como se dissesse, olha, não vamos falar no diabo, né? Não gosto nem de falar no nome do diabo, né? Não vamos mexer com o diabo porque ele não mexe com a gente. Só que isso é uma ilusão pura, né? Então, já que nós precisamos lutar, e essa luta não é com espadas, granadas, metralhadoras, né? Então, com quais armas nós vamos fazer isso? Poderíamos falar aqui de várias armas espirituais, como o apóstolo Joel às vezes gosta de dizer, né? Isso daria um congresso inteiro, uma conferência sobre isso, sobre as armas espirituais, mas hoje o foco deste compartilhar, né, e da célula vai ser sobre a arma da adoração. Para algumas pessoas isso pode soar um pouco estranho, né? Quando falamos de batalha espiritual, talvez alguns só consigam enxergar, né, aqueles intercessores fervorosos, orando e repreendendo tudo. Senhor, nós amarramos os demônios em nome de Jesus, quebramos as correntes, principados, potestades, tal, aquela oração de guerra, assim, né? E isso é válido, é bênção, mas nós precisamos entender na própria palavra de Deus que diversas vezes Deus nos ensina a adorá-lo, deixando que ele guerreie por nós. Né? Salmos 18:13 diz assim: invoca o Senhor, 18:3, aliás, invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E eu não estou só falando de louvores específicos de guerra, que hoje em dia eles estão até em extinção. Né? Os convertidos mais novos talvez não conheçam, mas os mais antigos vão lembrar, né, que a gente sempre tinha uns louvores de guerra, né? Tinha uns levanta-te, levanta-te, espírito de temor, fora! E tal, e a gente guerreava, e pelo Senhor marchamos sim. Então, tinha uma época que tinha muitos ministérios, né, lançavam canções com essa temática de guerra. Hoje em dia está meio em falta, assim, né? Mas quando nós falamos de adoração como arma de guerra, nós não estamos falando só desse tipo de adoração, né, que traz uma guerra explícita. Estamos falando de adoração mesmo, de declarar quem Deus é, né? E nós vamos ver um exemplo na Bíblia de um episódio que ocorreu aqui, e eu quero pedir para vocês abrirem a palavra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Então, quem estiver aí acompanhando, quem for, né, abrir a Bíblia aí para acompanhar, então, livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler um episódio que ocorreu com o rei Josafá. Muito bem. Então, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus,
Acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra elas? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, olha só já essa atitude, né, de humilhação e de dependência do Senhor. E aí, o versículo 13 vai dizer: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então, a linhagem ali já era de adoradores, né? E Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos do Coatitas e dos Coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Olha só uma pausa aqui. Eles já estavam adorando, os inimigos ainda estavam vivos, os inimigos estavam vindo, a guerra ainda estava declarada, mas eles já estavam adorando, prostrado o rosto em terra. E no versículo 20, então ele vai, no versículo 21, né, vai falar assim: aconselhou-se com o povo, Josafá, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, olha só. Quando eles não levantaram, eles não começaram a louvar, aqui um louvor de guerra, né? Vamos louvar que o diabo está destruído. Não. Os levitas que foram à frente do exército, eles foram louvar a majestade santa, foram louvar a Deus na beleza da sua santidade, e eles deveriam louvar a direção dada, né? O louvor que eles foram entregar foi: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o próprio Deus colocou confusão no exército inimigo, e eles se mataram uns aos outros. O exército inimigo foi destruído. E nessa guerra, Israel não teve que levantar uma espada. Então, 3 princípios básicos e bem diretos que nós podemos aprender com essa história. 1, o povo de Deus não está livre de passar por lutas e tribulações. 2, a atitude de Josafá foi se humilhar e buscar auxílio do Senhor.
E aqui, 3, é o terceiro ponto, que é o foco da mensagem. Eles adoraram antes, durante e depois da batalha. Né? A oração ali, naquela oração de humilhação de Josafá, quando ele foi buscar a ajuda do Senhor, aquilo ali já foi uma atitude de adoração. A oração dele já foi declarando, reconhecendo quem Deus é, que Deus é grande, que Deus é poderoso. E depois veio a palavra profética por meio de Jaziel, então eles adoraram, louvaram em alta voz, mesmo que o inimigo ainda estivesse vivo, eles já estavam ali adorando ao Senhor. Durante a guerra, eles então se colocaram a adorar, e quando começaram a cantar, foi que o Senhor confundiu os inimigos. E aí, depois que os inimigos já estavam todos mortos, eles foram recolher os despojos da batalha. Quando eles terminaram de recolher os despojos, diz lá o texto, você pode continuar lendo depois, o capítulo 20. Eles recolheram os despojos e adoraram. Então eles foram voltar para Jerusalém. E aí eles não foram para casa simplesmente desfrutar dos despojos que eles recolheram. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles foram para o templo e adoraram. Diz a palavra que eles foram para o templo e com alegria, falou assim, que eles entraram em Jerusalém ao som de liras, de harpas, de trombetas e foram para a casa do Senhor, eles foram para o templo, porque eles não se esqueceram de quem havia dado a vitória para eles. Eles foram ao templo para adorar, para agradecer. E aí talvez você pergunte assim, mas como é que isso acontece? Né? Como é que a adoração trouxe essa vitória? O que acontece de especial na adoração? Quando nós nos posicionamos em adoração, nós estamos tendo uma atitude de fé. Nós não estamos ali adorando porque está tudo bem, né? Nós devemos também adorar ao Senhor quando está tudo bem, mas essa não deve ser a nossa motivação principal para adorar ao Senhor. Né? A adoração deve ser não porque nossas necessidades estão todas supridas, mas nós devemos adorar a Deus porque Ele é digno, porque Ele continua sendo Deus santo e poderoso, porque mesmo que o inimigo se levante, mesmo que nós estejamos passando por lutas e tribulações, Ele é o mesmo, Ele é santo, Ele é grande, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E essa atmosfera de fé, na qual nós mergulhamos quando nós adoramos a Deus acima das circunstâncias, é nessa atmosfera de fé que Deus se move. Ele não tem obrigação nenhuma de nos prestar socorro, mas Ele é bom, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos, Ele é o nosso bom pastor. Então, quando Deus vê os seus filhos adorando a Ele de coração sincero, né, de coração sincero, não uma adoração da boca para fora, né, mas Ele vê adorando de coração sincero, então Ele mesmo se levanta contra os inimigos. Semana passada aqui, o pastor Davi Maia, ele citou o Salmo 22, versículo 3, que diz assim, que o Senhor, ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. E o que é entronizar? Né? Muitas vezes nós falamos tanto essa palavra, citamos esse versículo. O dicionário define entronizar de duas formas. Uma é exaltar, elevar. E a outra definição de entronizar é elevar ao trono, é colocar no trono. Então, quando você exalta o Senhor no meio das suas circunstâncias, você está colocando o Senhor sobre o trono. Você está colocando o Senhor dos exércitos no comando. É como se a sua adoração fosse o material necessário para a construção de um trono, que ele é espiritual, e é sobre esse trono que Deus vem se assentar enquanto nós adoramos. Então, quando você adora, esse trono, ele é formado, Deus se assenta, e o poder da glória de Deus afasta todas as forças malignas. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ver mais um exemplo bíblico, dessa vez, já lá no Novo Testamento, né, lá no livro de Atos. O apóstolo Paulo, ele estava junto com Silas, lá em Filipos, né, numa das suas viagens missionárias, e na cidade de Filipos tinha uma jovem, e ela tinha um espírito adivinhador, um espírito maligno, e os donos dela lucravam com isso, possivelmente porque as pessoas deviam vir até ela para fazer consulta sobre o futuro, previsões espirituais do tipo, né? E quando Paulo e Silas um dia estavam saindo, né, para um lugar de adoração, de oração, aliás,
Então essa jovem começou a segui-los e gritar atrás deles: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles estão pregando o caminho da salvação. Parece até uma coisa boa, né? Olha, o diabo está ajudando aqui, né? Mas, na verdade, aquela moça, ela estava debaixo de uma possessão maligna. E depois de alguns dias dela fazendo isso, o apóstolo Paulo se indignou e ele expulsou o demônio que estava dominando a vida daquela moça. Só que os donos dela ficaram com raiva, porque era aquele demônio que fazia com que ela produzisse adivinhações, né? E aí os donos ficaram com raiva porque eles iam perder o dinheiro que vinha dela. Então eles pegaram Paulo e Silas, levaram lá para as autoridades da cidade, para que eles fossem presos, falaram: esses homens aí estão perturbando a ordem aqui, né, da cidade e tal. E aí Paulo e Silas, então, eles foram açoitados com varas. E olha o que aconteceu, está lá no livro de Atos, capítulo 16, os versículos 23 a 26. Diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Então, olha só, vocês conseguem perceber o que aconteceu? Paulo e Silas estavam numa viagem missionária. Eles estavam pregando a palavra. Eles estavam fazendo a obra de Deus, né? A moça ficava perturbando justamente na hora que eles estavam indo orar. E aí Paulo expulsou o demônio e ele ainda foi castigado por isso. Muitos de nós, talvez, na mesma situação, muitos de nós ficariam indignados com Deus, falando: Senhor, eu estou aqui, estou longe da minha casa, estou aqui viajando para te servir, estou fazendo a obra, estou orando, e é isso que eu recebo. Senhor, eu estou aqui te obedecendo, atendendo o teu chamado, e o que eu ganho são açoites, prisão. Na verdade, por muito menos a gente já costuma murmurar, né? Quem dirá se a gente estivesse na mesma situação deles. E olha só, eu não sei se você percebeu, um dos versículos fala que o carcereiro que recebeu a ordem de guardá-los como se fosse na segurança máxima, falou que os levou para o cárcere interior. E às vezes quando a gente pensa, olha, eles foram presos, a gente pensa nas nossas prisões de hoje em dia, né? Mas naquela época, no Império Romano, as prisões romanas, elas tinham como se fossem dois pavimentos. Tinha um pavimento que tinha janelas que recebia luz natural e ventilação, tal, mas esse cárcere interior, ele era um afastado, né? E aí esse cárcere interior, ele não tinha janela, não tinha luz natural, não tinha ventilação, era um lugar totalmente fechado mesmo. Então, eles estavam açoitados, com as costas sangrando, eles estavam com os pés no tronco, que também era uma forma de tortura. Era meia-noite, então devia estar escuro num lugar, imagina, fechado, cheio de presos, sem ventilação, sem luz, um lugar que devia estar com um cheiro horroroso. E mesmo assim, eles estavam ali, orando e louvando a Deus. E a gente, provavelmente, eles não estavam fazendo, tipo, estou cumprindo aqui só o meu devocional do dia, né? Eles estavam ali porque era isso que eles sabiam fazer. E o que eles nos ensinam é que a atitude deles em meio a tudo isso foi orar e adorar. Só que o poder de Deus se manifestou de uma forma tão poderosa ali naquele lugar, que não só eles foram libertos, mas os outros presos que estavam juntos também, né? E às vezes Deus quer não só nos abençoar, mas Ele quer também alcançar pessoas próximas de nós. E às vezes, por falta de uma atitude nossa, o poder de Deus fica retido não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas ao nosso redor que poderiam ser alcançadas. Mas o Espírito Santo, eu creio que Ele quer nos levar a entender nesta noite e também nas nossas células. O Espírito Santo quer nos levar a entender que existe
um novo nível de adoração e de vivência do poder de Deus, disponível para nós que somos filhos de Deus, para nós que somos igreja de Cristo. Eu tenho 2 testemunhos breves para compartilhar sobre isso. Uma vez na minha casa, eu estava no meu quarto, adorando, tendo um tempo com Deus ali, eu estava adorando e tal. E aí a senhora que trabalha na casa dos meus pais, eu não sabia, ela me contou depois, ela estava se sentindo muito mal, ela estava com uma angústia, como se fosse uma opressão, assim, né? E aí ela debaixo com aquela angústia, com aquele sentimento ruim, aquela opressão, e aí ela estava limpando lá justamente o lugar lá onde ficava o meu quarto, e aí a hora que ela passou pelo meu quarto, em frente ao meu quarto, ao ouvir ali a adoração, tudo, ela disse que aquilo, alguma coisa veio sobre ela, assim, e ela começou a chorar, e aquela opressão, aquela angústia, tudo aquilo passou. E não era eu, é o poder de Deus, né? Não fui eu nem sabia que ela estava ali, mas era o poder de Deus que se manifestou ali enquanto eu estava adorando. E depois, eu também não sabia, um dia eu estava adorando e orando num outro lugar da casa, lá no escritório, e a janela do escritório dá justamente pro lado, na casa vizinha, onde fica ali as dependências de empregada, né? O quarto, o banheiro de empregada da casa da vizinha. E aí depois, a empregada da vizinha contou para a senhora que trabalha na casa dos meus pais, falou, olha, eu estava lá, eu estava tomando banho, e eu não sei se ela era, eu não me lembro, tá? Talvez, eu não sei se ela era desviada, não me lembro, mas ela falou que ela estava tomando banho e ela começou a escutar. Eu estava adorando ali e tal. E aí, de repente, ela falou que quando eu estava orando e adorando ali, orando em línguas, que aí ela sentiu alguma coisa e ela começou a chorar ali no meio do banho dela, e de alguma forma Deus a tocou. Então, isso são 2 pequenos assim testemunhos de algo que aconteceu comigo que eu nem estava esperando. Eu nem sabia, eu só soube depois. Então, muitas vezes a gente acha que a gente enxerga que a adoração tem a ver só com a gente. Mas na verdade, Deus ele está agindo de formas que a gente não pode nem imaginar. Então, entenda, né? Nós precisamos entender que o momento do louvor no culto, o momento do louvor na célula, ele não é para levar algum tipo de entretenimento, não é só porque tipo, louvor é gostoso, não é para enrolar, né, enquanto as pessoas que estão atrasadas estão chegando, não é nada disso, né? Muitas vezes a gente fala, né, que o louvor prepara o coração para a palavra, e apesar disso ser verdade, não é só isso, né? Há muito mais que nós podemos conhecer do Senhor e viver milagres do Senhor no meio da adoração. Então, o desafio que nós temos hoje é estabelecer um trono de louvor e adoração ao Senhor em todos os lugares, mas em especial no lugar de batalha, no lugar de luta. Assim como os levitas de Josafá ali adoraram no campo de batalha, assim como Paulo e Silas adoraram lá dentro da prisão. Se a luta é na sua casa, então estabeleça um trono de louvor e adoração na sua casa. A luta é no seu trabalho, então estabeleça um trono de louvor lá. É claro, né? A gente não pode escandalizar as pessoas, dar mau testemunho, você não vai sair gritando e botar um rádio alto no meio do trabalho e atrapalhar seus colegas, seu chefe, não é isso. Mas ache um canto no seu trabalho, chegue mais cedo, ou vá num canto do seu trabalho e vá adorar o Senhor. Né? Fala, Senhor, eu declaro que o Senhor reina nesse lugar. Eu declaro que o teu trono está sendo estabelecido nesse lugar. Né? E você não precisa nem colocar uma música, você pode ali adorar o Senhor com as suas próprias palavras. E também não é simplesmente deixar um louvor tocando e fazendo outras coisas, né? É você adorar mesmo, é você estar lá e participar ativamente dessa adoração. Né? Você está com problemas na sua célula, então estabeleça um trono de louvor lá. De repente, né, se você estiver com uma célula presencial, ou quando as nossas células voltarem para o presencial, de repente, né, ir para a casa do anfitrião 1 hora antes da célula começar e fazer lá, você e o anfitrião da célula, só um tempo de adoração ali, né, já entronizando o Senhor antes das pessoas chegarem. Não sei, o Senhor vai dar a estratégia certa de como você vai adorá-lo, de como você pode usar a adoração como essa arma de guerra. Amém?
E duas perguntas que depois elas vão estar no resumo, duas perguntas que eu senti de colocar e que elas vão estar no resumo depois também, são, né, na hora das adversidades e lutas, o que mais te impede de adorar? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, se você já teve alguma experiência, né, de se posicionar em louvor e adoração e depois receber a vitória do Senhor. Amém? Então, é esta a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar e que nós possamos, então, entrar nesse novo nível e viver coisas novas do Senhor no meio da adoração, né? Adorando porque Ele é digno sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Pastor Felipe, podia terminar orando aqui por nós, amém, filho? Só um instante. Aí, voltou. Oi, pronto, desculpa. Amém, glória a Deus. Vamos orar, então. É que eu mesmo me mutei e depois eu não podia desmutar. Então, amém, glória a Deus. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Pai, nós queremos reconhecer que o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Nós reconhecemos aqui que só Tu és Deus. Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Rei da glória, e não há outro Deus além de Ti. Reconhecemos que todo o poder está em Tuas mãos. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes em que, no meio das lutas, das batalhas e das adversidades, nós calamos a nossa adoração. Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes em que, no meio da adversidade, ao invés de buscarmos ao Senhor, nós nos calamos, nós murmuramos. Mas, Senhor, debaixo, Pai, desta palavra aqui, debaixo, Senhor, também destes exemplos bíblicos que o Senhor deixou para nós queremos aqui pedir que o Senhor nos ensine, Pai, a nos posicionar de uma forma diferente de hoje em diante. Que o Senhor possa nos ensinar realmente a estabelecer um trono de louvor, um trono de adoração em cada momento das nossas vidas, em todos os lugares por onde nós passamos. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a entregar ao Senhor uma adoração que não depende das circunstâncias, uma adoração que só é movida nos dias de bênção, mas nos ensina a entregar uma adoração que também flui nos dias das lutas. Ô, Senhor, nos ensina a adorar a Ti e crer que o Senhor é o Deus que trabalha por nós, que batalha por nós. Senhor, nós queremos viver, Pai, ô, Senhor, essas experiências. Por isso, o Senhor realmente manifesta, Pai, o Teu poder em cada vida aqui, em cada igreja, em cada célula, Pai, onde esta palavra vai ser compartilhada. Senhor, que o Teu poder liberado no meio da adoração, possa trazer curas, milagres sobrenaturais, possa trazer salvação, assim como aquele carcereiro foi salvo, Pai, naquela prisão. Deus, que o Teu poder possa trazer, Senhor, realmente o sobrenatural, e o Teu nome seja exaltado, Pai, porque desde o início, do início ao fim, é o Senhor que nós queremos adorar. Antes das lutas, durante a luta e depois da luta na vitória, é a Ti que nós queremos adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Felipe. Obrigado dessa palavra tão linda, tão poderosa. Você que está ouvindo aí, né, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua esposa, seu filhão. O pastor Felipe, ele pegou um exemplo do Antigo Testamento, um exemplo do Novo Testamento, para mostrar que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a adoração é um instrumento de libertação, de vitória. E ele também usou dois exemplos dele. Muito lindo isto, exemplos atuais que mostram que a adoração ela ainda continua sendo um instrumento de vitória e de guerra, né? Então, essas duas perguntas que foram feitas, é muito interessante que você, né, primeiramente, você que é líder de célula, você que é pastor de célula, você possa compartilhar e abrir o seu coração, passar a sua experiência, dar o seu testemunho, né? E a respeito de algumas vitórias em meio à adoração. Isso vai ser
demais amanhã, e eu quero muito motivar você que é líder de célula, setor, a você ter uma excelente célula amanhã, uma excelente reunião no sábado, o dia da sua célula, mas que você possa ser um adorador, crendo que através da adoração os milagres acontecem, a libertação ela vem. Então, leve a sua célula a ter esse entendimento. E de domingo agora, domingo que vem, talvez aos pastores que aí estão me ouvindo possam fazer o mesmo que nós vamos fazer na sede. É muito de Deus o que está acontecendo, né? Hoje, na volta do compromisso que eu tive com o pastor Felipe, pastor Alex, na volta na caminhonete, eu disse para ele, olha, domingo nós vamos ter um tempo muito especial, 2 cultos diferentes, 2 cultos com louvor, com adoração, com palavras proféticas, palavras de guerra, de libertação. Aí ele falou, olha, paizão, é de Deus, porque eu já tinha pedido ao pastor Felipe para ele dar essa direção, sobre a adoração como a arma de guerra, de vitória. Então, eu disse, então, domingo nós vamos tornar verdade essa palavra, vamos ter um culto diferente, levar a igreja a adorar, a ter realmente um momento, um tempo de vitória através da adoração, do louvor. Então, domingo vai ser algo muito grande aqui na sede, e eu quero que você, pastor, se sinta motivado a fazer o mesmo domingo que vem, combina com seus levitas e faça algo novo no domingo agora, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aqui, antes da foto, orar. Quero orar por você, orar pela sua célula, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir a tua bênção, a tua graça sobre essa palavra que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos traz a consciência, a revelação da tua palavra a respeito da adoração como arma de guerra, como instrumento de vitória. Obrigado pela vida do pastor Felipe, a sua esposa, a pastora Evelise. Obrigado, ó Deus, pelo seu filhinho Natan. Abençoamos em teu nome essa família. Pai, que amanhã as nossas células, no sábado as nossas células, elas sejam envolvidas numa atmosfera de adoração, que possamos marchar, conquistar, vencer os inimigos, vencer as batalhas, te adorando, em nome de Jesus. Abençoe cada pastor, cada líder, cada irmão que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Alex, você pode bater aquela foto que só você sabe bater, meu filho amado. Amém, apóstolo. Então vamos lá. Então sorria aí do outro lado. Ninguém saia da sala até a gente bater essa foto sorrindo aí. 1, 2, 3. Aí, agora mais uma. Olá, pastora Wanda, Romari, Márcia Lourenço. Ó, aí o Rogério. Oh, essa camisa não combina hoje, hein, Rogério? Essa camisa já foi. Vamos lá, mais uma. Ó, o Matheus sorriu bonito. Aí depois de domingo, o projeto dos adolescentes, ó, show de bola. Meu Deus. Agora, aqueles que estão com a câmera fechada. Vamos lá, mais uma. E a última foto, apóstolo. Pronto, fotos tiradas. Muito bom. Pastor Alex, então você me dá aí 30 segundos, não mais que isso, para nós abençoarmos uns aos outros aí, liberar uma palavra de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa noite, uma célula abençoada e que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Microfones liberados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Costa, pastor Silvio. Deus, amém.
Gabriele. Deus abençoe, Deus Em nome de abençoe, Jesus. casal abençoado. Cuidado de Suelinha, filha linda, Deus abençoe. Amém. Deus, Pastora Marisa, pastor Silvio, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor Milton, Deus abençoe. Neuzinha, tudo bem, querida? Abençoe. João Camilo, Deus abençoe. Pastor João Camilo, filho. Glória a Deus, Senhor. João Camilo. Abençoe, Flávia. Abençoe. 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 Mãe, a Suzinha aí, Deus abençoe. Mãe Deus, Deus abençoe. Abençoe, Mauro. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, uma boa noite para todos. Deus abençoe, Pastor Eliseu, Sandra Luz, Márcia. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe, Sabrina. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Uma boa noite. Pastor João Camilo. Boa noite, Hildo, pastor Nora, pastor Aleluia. Deus abençoe. Mauro Luiz, Lorena.